E aí, galera do canal Dias Fitness, me chamo Matheus e hoje eu vou estar aqui para explicar para você sobre o metabolismo energético, tá? Então vamos aqui, ó. O corpo, ele é capaz de utilizar ácidos graxos, tá? Triglicerídeo, como forma de armazenamento do nosso corpo de gordura, carboidrato e proteína, tá? Repara que ambos precisam ser metabolizados, tá? Então o carboidrato seria uma molécula grande, tá? A gente metaboliza ele para glicose e absorve, né, no intestino. E aí, ele para ser utilizado, ele precisa sofrer um metabolismo para formar ATP, que é como a nossa célula vai utilizar energia. A nossa célula utiliza como energia o ATP, não é ácido graxo, não é gordura, não é glicose nem proteína. Ele quebra essa molécula, ele pega, quebra, metaboliza, para no final formar ATP, tá? Então é formando ATP que o nosso músculo vai contrair, que a nossa célula vai poder fazer a respiração celular e etc, né? Inclusive a gente utiliza o ácido graxo, o carboidrato e a proteína para fazer a tal da respiração celular, que vocês vão ver o que que é. A proteína, ela não é usada com prioridade para formar energia, é em situações específicas que isso acontece. A proteína ela é utilizada, mas é para fazer síntese proteica, síntese de tecido, proteína de membrana e tal. Para energia são em situações muito específicas. Então vamos aqui, vamos conversar um pouco sobre a utilização da glicose como fonte de energia para contração muscular, tá? Como é que funciona? Então vamos imaginar que esse indivíduo aqui está fazendo um exercício resistido anaeróbio. Ele está fazendo aqui no banco Scott, né, um bíceps. Exercício resistido anaeróbio. Repare nesse nome, anaeróbio. Como é que vai funcionar? A glicose que está no músculo dele vai sofrer um estímulo, né, para catabolismo, para quebrar. Esse estímulo da glicose, ela vai sofrer a ação de 10 reações. Não importa isso aqui, vai sofrer a ação de 10 enzimas, tá? Nada mais é que isso. Para quê? Para que essas enzimas elas vão converter a molécula. Tu tem a molécula de glicose lá e ela vai converter. Vai botar hidrogênio, vai tirar hidrogênio, vai inverter a molécula, enfim. Cada enzima vai ter seu papel. Para que no final forme piruvato. Tá? Só que repara aqui, o nome é exercício resistido anaeróbio. Ele está fazendo uma série, tá, de bíceps. Ele está fazendo com peso e tal. Anaeróbio, não tem oxigênio local. Como não tem oxigênio local, essa glicose vai virar piruvato e vai virar lactato. Esse lactato, ó, hipóxia ou condições anaeróbicas. Hipóxia significa redução do oxigênio local, tá? Digamos assim. Então, hipóxia é redução de oxigênio local. Esse lactato formado ele vai gerar pouco ATP. Por isso é um dos, tá? Um dos motivos da fadiga muscular, ok? Então você pega esse lactato, não produz muito ATP, então a fibra não vai conseguir encurtar e tal, não vai conseguir fazer a contração muscular normal, que para fazer a contração precisa da quebra de ATP para que a cabeça da miosina contraia, né? Diminua, encurta as fibras musculares. Porém, eu vou explicar aqui, aqui acabou, essa parte é essa. Glicose, contração muscular, não vai ter oxigênio, lactato. Por isso que a gente não consegue ficar com peso adequado, né? Fazendo 80 repetições aqui. Não vai fadigar. Porém, em situações de aerobiose, a pessoa está caminhando, está gastando, está fazendo atividade física, mas não está tendo aquela exaustão muscular e tal, o que vai gerar? Esse piruvato vai sofrer a ação de uma enzima, que é a piruvato desidrogenase, e ele vai virar acetil-CoA. Esse aqui é o famoso ciclo de Krebs, que o povo tem medo, não fica, é muito difícil, não é. Repara só. Você tem aqui, ó, a glicose, você tem a gordura e você tem os aminoácidos. Ambos, esses três, todos esses três, são capazes de formar acetil-CoA. Qual é a principal molécula para entrar no ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs primeiro está aqui na mitocôndria, tá? Quando eu volto aqui e falo que essa glicose, quando ela é quebrada, vira piruvato e vira lactato, isso não entrou na mitocôndria. Não entrou. Não fez respiração celular. Não entrou na mitocôndria. Ele ficou no citosol da célula, ok? Aonde a célula tem as organelas lá, que fica lá, mitocôndria, lisossomo, complexo de Golgi, o núcleo, então é ali que acontece, ok? E produz pouquíssimo ATP. Teve oxigênio? Teve. Piruvato virou isso aqui, ó, acetil-CoA. Agora que você entra no ciclo de Krebs, é aqui que você entra na mitocôndria. Agora a mitocôndria vai fazer o seu papel. E qual é o seu papel? Produzir uma grande quantidade de ATP, tá? E como é que funciona? Virou acetil-CoA, você vai ter um ciclo de quê? De enzimas. E para que servem essas enzimas? Para ficar modificando a estrutura. Isso aqui não vai ser mais acetil-CoA. Vai virar ação de uma enzima, vai virar citrato. Aí vai ter succinil-CoA, conitato, isocitrato, enfim. Vai ter um monte de compostos novos. Só que o interessante é o seguinte. Quando esses compostos são modificados, tá? Alterados, então coloca hidrogênio, tira hidrogênio,
troca a molécula, inverte e tal, por meio das ações das enzimas. Quando isso acontece, você tem liberação do quê? Hidrogênio. Então, constantemente, essas moléculas vão se transformando aqui em várias etapas e vão liberando hidrogênio. Aí você fala, tá, pra que vai liberar hidrogênio? Pra que isso? Tipo, tanto faz. Não, porque esse NAD e FAD, o que é o NAD? O NAD é um produto da vitamina B3. B3 chama niacina. O nome do NAD é nicotinamida adenina dinucleotídeo. O que ele serve? Ele serve para pegar o hidrogênio. Ele pega o hidrogênio. Do que? Desses compostos que se liberam. Então, uma molécula virou outra. Para fazer isso, a enzima liberou hidrogênio. O NAD pega. Já já eu vou mostrar para vocês para que vai servir todo esse hidrogênio que ele pega. E o FAD? O FAD é a vitamina B2, riboflavina. Flavina adenina de nucleotídeo. Entende? E aí você tem aqui ó, o NAD pegando um hidrogênio e o FAD 2. Mas o que importa é isso, vocês entender. Glicose foi utilizada, virou acetil-CoA. Teve oxigênio, piruvato, foi transformado, né? Virou acetil-CoA. Entrou no ciclo de Krebs, as moléculas vão se alterando e tal, né? Vão alterando sua estrutura e liberam hidrogênio. Liberou hidrogênio, o NAD e o FAD vai captar esse hidrogênio. Captou, mas captou para quê? É agora que vocês vão entender. Isso aqui é dentro da mitocôndria. Esse ciclo de Krebs é dentro da mitocôndria. Isso aqui é a cadeia transportadora de elétrons. Esse nome feio, ou fosforilação oxidativa, esse nome feio é onde? Dentro da mitocôndria. Tá? A gente está aqui já dentro da mitocôndria. Lembra que eu falei a importância do NAD, do FAD? Agora que eles que são um dos determinantes para formar o ATP. Agora vocês vão entender para que esse NAD e o FAD, para que ele serve. Vamos ver. O NAD e o FAD, ele serve para transportar. Aqui são só proteínas de transporte, tá? Proteínas transportadoras, beleza? Porque o hidrogênio não conseguiria passar aqui direto sem elas, tá? É para isso. É uma proteína de transporte, tá? Então você vai ter esse hidrogênio aqui, ó, passando para o espaço intermembrana, tá? Você tem aqui a matriz da mitocôndria e você tem o espaço intermembrana. Repara nisso. Você vai ter um monte de hidrogênio aqui, ó, um montão. Repara nesses maisinhos. O hidrogênio é positivo, tá? Nesse caso aqui, ó, hidrogênio positivo. Então você vai ter uma diferença de potencial. O que é isso? Sabe o controle remoto lá da televisão, quando vai botar as pilhas? Se tu botar mais com mais, não funciona. Tem que ser ao contrário. Para quê? Para ter diferença de potencial, para ter diferença eletroquímica. Isso aqui, ó, o hidrogênio é químico, né? É uma molécula química. Então você vai ter uma diferença eletroquímica. E essa diferença eletroquímica gera energia. Quando você liga lá a lâmpada, mesma coisa, vai ter uma diferença de elétrons. Os elétrons vão correr e vão gerar energia. Qual é a energia? Luminosa. Então, aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Para que o hidrogênio vai ficar só desse lado e não vai ter hidrogênio aqui dentro? Para quê? Para fazer essa diferença de potencial, essa diferença, ó, polo positivo, polo negativo. Você fazendo isso, gera energia. É justamente para isso que o NAD e o FAD pega todo aquele hidrogênio. Então vamos lá. Ele vai pegar todo esse hidrogênio e vai lotar aqui, ó, espaço membrana, intermembrana. Vai lotar de hidrogênio. Tudo isso aqui vai ficar positivo. Aqui dentro, negativo. Para quê? Quando isso aqui saturar, quando isso aqui encher, ficar bem positivo, vai haver uma diferença de potencial que vai gerar aqui e vai entrar, esse hidrogênio vai passar nessa bomba aqui, ó. Isso aqui chama a bomba de ATP sintetase. Sintetiza ATP. Quando esse hidrogênio passa, ele gera energia nessa bomba. Para quê? Para ela rodar, ela roda. Quando ela roda, ela pega o ADP que está aqui perto e pega o fosfato inorgânico, né, o fosfato livre, e transforma em ATP. Então você pega o ADP, que é adenosina difosfato, tem dois fosfatos ligados numa molécula de adenosina, e você pega um fosfato livre e por meio dessa energia que o hidrogênio faz quando passa, você forma ATP. É justamente aqui que vai formar todo aquele ATP. Quanto maior a molécula, mais ATP ela vai formar. Quanto maior a molécula, mais acetil-CoA ela vai formar. Então, quanto mais acetil-CoA ela vai formar, mais hidrogênio ela vai liberar. Entende? Quando mais hidrogênio liberar, mais o FAD e o NAD vão pegar. Por isso que a gordura, que é grandona, tem 12, 16, 18, 20 carbonos, ela consegue produzir bastante acetil-CoA. Por isso que a gordura consegue produzir bastante ATP. Já o carboidrato produz menos, porque o carboidrato tem 6 carbonos. A fórmula química da glicose é C6H12O6, tem só 6 carbonos. E passa por uma outra etapa, chamada glicólise, que é essa etapa aqui que eu havia já explicado, das 10 etapas. A gordura não passa por essa etapa, tá? A gordura passa por outra, chamada beta-oxidação. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas enfim.
Então é basicamente isso que acontece. Você vai jogar os hidrogênios aqui para o espaço intermembrana, vai deixar esse lado positivo, esse lado negativo. Lotou, vai haver uma reação eletroquímica. Essa reação eletroquímica ela vai ser levada para essa bomba de sintetizadora de ATP. Essa energia toda do hidrogênio vai fazer rodar, né? Por meio desse hidrogênio todo que vai passar, vai rodar. E essa energia toda digamos que vai rodar, vai produzir o ATP, vai gerar energia para produzir o ATP. Então é aqui que produz ATP. É aqui que produz ATP para o teu músculo e etc. Dito isso, sabendo disso agora, você é capaz de entender isso aqui. Você é capaz de entender como que o bicarbonato de sódio funciona e por que ele funciona. Olha, quando você está malhando, lembra, você está malhando em situações, aqui ó, em situações anaeróbias. Você está produzindo o quê? Lactato. Só que você não está produzindo só lactato. Aqui você também produz hidrogênio. Quando nessas 10 etapas você também libera hidrogênio e tem NAD/FAD, mas em pequena quantidade, mas tem. Só que vocês têm que imaginar que a célula muscular tem muita célula, tem muito músculo, tem muito miócito, tem bastante. Então produz bastante hidrogênio. Então quando você está lá malhando, fazendo a contração vigorosa, forte, o que vai acontecer? O seu músculo vai lotar de hidrogênio. Lotando de hidrogênio, um dos motivos da fadiga muscular é que esse hidrogênio ele é ácido. Ele acidifica o meio. E as enzimas, para poder funcionar, elas precisam de um pH exato. Porque se tu abaixar demais o pH, ela deixa de funcionar. Isso é um dos motivos da fadiga muscular. Por quê? Porque na cabeça da miosina que faz a contração, lá da troponina e da tropomiosina, né, faz aquela contração, para contrair ela precisa de uma enzima de ATP, que quebra o ATP. Só que quando você enche de hidrogênio local do músculo lá, você faz com que essa bomba não funcione. Então ela não vai quebrar ATP. E aí o que acontece? O bicarbonato de sódio, ele pega esse hidrogênio em excesso e neutraliza. Formando ó, o bicarbonato, aí vai formar ácido carbônico e vai liberar água e CO2. E repara que é uma setinha de ida e volta. Então a reação pode ir para cá quanto pode ir para lá. Entende? Isso se chama cinética química, mas enfim. E aí vai ficar trocando. Então, esse excesso de hidrogênio que vai estar na corrente sanguínea, o bicarbonato pega, transforma em ácido carbônico e libera, formando a água e CO2. E é por isso que muitas pessoas que fazem treinamento de endurance, longa duração e tal, para poder ficar por mais tempo durante a atividade física e não ter essa acidificação no local, utilizam bicarbonato. E aqui é uma meta-análise, né? Enfim, é um estudo rigoroso, de análise rigorosa e tal, que mostra que o bicarbonato é utilizado, né? E tal. Então, repara, por meio desse conhecimento aqui, ó, que eu expliquei, você é capaz agora de entender como funciona de fato o mecanismo utilizado do bicarbonato para reduzir a fadiga muscular, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima.